Vamos pedir a ajuda de quem conhece todas as coisas, né? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã, queremos realmente estar diante de Ti, com nossos corações abertos. Ó Deus, o Senhor tem tanta coisa revelada aqui na Tua palavra e nós sabemos um pouquinho que o Senhor já nos revelou, mas entendemos que tem muita coisa ainda que o Senhor deseja nos revelar, e a Tua palavra fala de entrar no Teu conselho. Nós queremos entrar no Teu conselho, queremos que o Senhor tenha liberdade, como o Senhor tinha com Jeremias, com tantas pessoas no passado, para falar daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor pretende fazer, não porque nós queremos só ter um fato na nossa cabeça, mas nós queremos cooperar, nós queremos fazer parte, nós queremos sentir as Tuas dores também, Senhor, nós queremos compartilhar esse plano que é maravilhoso, mas que inclui várias etapas difíceis, e nós queremos fazer parte desse processo, Senhor. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, pedimos a Ti, Senhor, e nos dispomos em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós estamos em Jeremias 31, que é um capítulo maravilhoso, e a gente tem falado que a gente conhece, como sempre, né, não só nesse capítulo, né, mas a gente conhece algumas partes favoritas, né? A gente tem as partes favoritas da palavra. A gente conhece esse texto de Jeremias 31 geralmente até 34, né? Que fala da nova aliança. Mas poucas vezes nós conhecemos o contexto. Então, o contexto é algo que é muito importante para a gente entender. Como que a gente vai entender o que Deus está falando sobre a nova aliança se a gente não entende em que tipo de contexto, em que tipo de situação, não só o contexto daquela época, mas o contexto daquilo que Ele está prometendo. Ele não fez uma promessa isolada, vou fazer uma nova aliança. Ele fez várias promessas. É isso que nós estamos procurando ver nesses capítulos de Jeremias. Estamos vendo esses 4 capítulos, né, de 30 a 33, né, com alguma coisa no capítulo 29, mas esses capítulos que até os estudiosos chamam assim do livro da consolação, né? Porque Jeremias tinha tanta coisa dura para falar que tinha que ter uma parte de consolação no livro também. Ok, então é nesse contexto que nós estamos estudando. Na sua folha você tem as 27 promessas que eu fui anotando, mas como falei assim, isso não é uma coisa completa não é uma coisa assim que significa que existam exatamente 27 promessas, mas são alguns itens que eu anotei, mas para a gente entender esse contexto geral. Quais foram as outras promessas que vieram no mesmo pacote, né? Quais foram as outras partes que vieram no outro pacote. Então, no domingo passado, a gente falou exatamente sobre... fomos vendo, né, no capítulo 31, e terminamos falando sobre essa passagem tão conhecida da promessa da nova aliança. Então, nós só temos mais um pouquinho para ver no capítulo 31. Se você está acompanhando esses itens na folha, nós terminamos aí no item 20, né? Do número 11, essas promessas, né, que estão relacionadas na folha, do número 10, o item número 10 está tipo no final do capítulo 30 e no início do 31, mas do 11 até no 21 são todos do capítulo 31, ok? Então, nós terminamos falando sobre essa promessa da nova aliança, dizendo que quando Deus fala com Jeremias, versículo 31, só voltando para a gente poder dar a sequência. No versículo 31 ele fala: vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova. Então, quando Deus fala que vai fazer uma aliança nova, e esse texto, essa passagem de Jeremias,
é repetido bem literalmente em Hebreus 8, no Novo Testamento. E quando o autor da Epístola aos Hebreus, quando ele fala dessa nova aliança, ele até fala assim, olha, como Deus está falando que vai ter uma nova aliança, então a velha está prestes a desaparecer, porque quando tem uma nova, a velha vai embora. E nós, como parte da igreja, tradicionalmente, assim, séculos e séculos da igreja, a maioria, claro que tem exceções, mas a maioria da igreja tem interpretado assim, ok, então a nova aliança dispensou a velha, então tudo que está na velha aliança não tem mais sentido. Então nós fizemos colocamos uma ênfase importante na aula passada, no sentido de que, quando ele fala, então por isso que a gente tem que ler o contexto todo, mas mesmo lendo, mesmo que você leia só do versículo 31 a 34, o que ele está dizendo? Vem, dizem que farei uma aliança nova. Qual é a aliança velha? A que ele está se referindo aqui, porque uma nova vai tomar o lugar de uma velha. E o que é a velha? Então, no Antigo Testamento, nós temos 3 alianças que sobressaem, né? Tem a aliança com Noé, que foi antes de Abraão, foi feito com toda a humanidade, mas assim, com o povo, né, com o povo de Deus, nós temos 3 alianças que se sobressaem, que são a aliança com Abraão, a aliança ou através de Moisés, né? Não foi uma aliança que Deus fez com Moisés, mas que Moisés foi o mediador, Moisés foi o instrumento que Deus usou para fazer aliança com toda a nação de Israel, mas nós chamamos assim a aliança de Abraão, a aliança de Moisés e a aliança de Davi, ou com Davi. Então essas 3 alianças formam o núcleo da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, dessas 3 alianças, foi isso que a gente falou domingo passado, dessas 3 alianças, a qual delas Deus está se referindo aqui, quando ele falou com Jeremias? Farei uma nova aliança. Aí ele fala, versículo 32, não conforme a aliança, qual delas? Que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então ele especifica, é a aliança que Deus fez por meio de Moisés. Continuando o versículo 32, porque eles invalidaram, o povo, invalidaram minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Deus está falando de divórcio, né? Porque ele fez uma aliança, mas o povo rejeitou, então não por causa de Deus, Deus não pediu divórcio, mas o povo foi infiel à aliança e então houve uma ruptura. Então, estamos entendidos? Ele está se referindo à aliança com Moisés. Agora ele continua mostrando. Então, em relação... Então, Deus não invalidou a aliança com Abraão, Deus não invalidou a aliança com Davi. Ok, está bem contextualizado. Novo Testamento em nenhum lugar, aliás, pelo contrário, o Novo Testamento reforça a aliança com Abraão, o Novo Testamento reforça o nascimento de Jesus, foi para cumprir a aliança com Davi, né, que o anjo falou com Maria, e Paulo fala em Gálatas, Paulo fala em Romanos, né, a aliança com Abraão é muito reforçada. Então não é nem a aliança com Abraão e nem a aliança com Davi que Deus está mudando. Isso é muito importante, futuramente, né, a gente pode ver essa implicação. Mas agora, em relação à aliança com Moisés, o que é que mudou? Ele continua. Então, ele está apontando para a aliança com Moisés e ele vai dizer o que mudou. O que mudou nessa aliança? Versículo 33. Mas esta é a aliança. Então, vou fazer uma nova. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei. Opa, peraí, mas não tinha acabado a lei? Não vai mudar a aliança como a de Moisés? Não, ele vai pegar a mesma lei, o mesmo conteúdo, a mesma revelação, porque Deus não é um Deus que fala assim, eu sou assim, eu sou santo, eu quero isso. Aí depois ele fala assim, sabe, gente, eu pensei bem, eu mudei de ideia, eu já não sou mais assim. Né? Nós somos, né? A gente muda, a gente fala assim,
Então, antigamente eu pensava isso, mas eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, eu passei por muitas coisas, eu mudei de cabeça. Deus não muda de cabeça. Deus é imutável, Deus é eterno, a natureza dele não muda. O que mudou na nova aliança? E o Novo Testamento reforça isso, porque no Sermão da Montanha, que é a exposição mais completa do que Jesus veio para trazer, ele diz: eu não vim para tirar a lei, eu não vim para tirar um i, para tirar um j, eu não vim para tirar um pingo daquilo que Deus falou. Deus não mudou. O que mudou na nova aliança? Esta é a aliança: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, que é o que ele pediu desde lá atrás, com Abraão. E vocês têm essa lista, eu coloquei para vocês no verso dessa folha, na letra C, número 1, tem uma lista razoavelmente completa de todas as vezes que fala no Velho e no Novo Testamento que Deus quer que nós sejamos o seu povo e Ele quer ser o nosso Deus. Então, essa frase que vem lá do início com Abraão e termina, a última referência que vocês têm aí, Apocalipse 21, quando vem a Nova Jerusalém, Deus fala assim: finalmente consegui o que eu queria. Então, Deus vai trabalhando para conseguir isso. Então, esses 4 capítulos que nós estamos estudando em Jeremias, vocês podem ver nessa relação da letra C aí. Tem 4 vezes nesses 4 capítulos, Deus repete isso aqui: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa frase resume, essa frase explica o que Deus quer. É o alvo de Deus, é o objetivo de Deus, ok? Então, e só para vocês completarem, porque não é meu assunto, assim, eu só queria enfatizar que a nova aliança, isso é muito importante. Talvez vocês não estejam vendo as implicações, mas isso tem implicações enormes em relação à visão que nós temos do que é a igreja, do que é a nova aliança. O que nós estamos vendo aqui é que a nova aliança não remove a natureza de Deus. Mas Hebreus fala. Eu não vou abrir lá agora, mas no final de Hebreus 8, depois que ele cita essa passagem de Jeremias, Hebreus fala assim: então, se tem uma nova aliança, a velha já está desaparecendo, está prestes a desaparecer. E o que o livro de Hebreus é o livro mais completo também no Novo Testamento, que explica qual que é a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. O livro de Hebreus é o livro que explica isso desde o início. Jesus não é como os anjos, ele é melhor. O descanso que Deus queria dar no Antigo Testamento tem um descanso mais completo que eles não acharam ainda. Jesus é o sacerdote melhor. Jesus é o sacrifício melhor. Tem uma casa melhor. Então ele vai falando tudo que é melhor. Mas em algum lugar vocês viram Deus falar assim: mas eu mudei, tem uma lei melhor. Não. A lei, mesmo quando Jesus fala assim: um novo mandamento eu vos dou. O que é o novo mandamento? O novo mandamento é o que cumpre o velho. Porque o novo mandamento é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E em outro lugar, Paulo fala: o amor cumpre a lei. O amor cumpre a lei. Jesus falou assim: quais são os 2 mandamentos que resumem toda a lei? Todo mundo sabe, né? Quais são os 2 mandamentos que resumem toda a lei? Vocês estão percebendo? Ele não está mudando, ele não está jogando fora. Agora, o que está sendo jogado fora? Tem alguma coisa que está sendo jogado fora, porque ele fala, a velha aliança, alguma coisa está sendo jogado fora. Todo esse sistema mosaico de sacerdócio, de sacrifício, de casas, todo esse sistema
para poder ser o povo de Deus, para poder chegar a Deus, esse sistema que era necessário antes de Jesus vir, esse sistema foi embora. Deu para entender? Então, isso é muito importante, a gente entender o que muda realmente, de fato, na nova aliança. Agora, outra coisa, isso aí a gente vai destrinchando com um pouquinho mais, mas o versículo 34, então. Não ensinará alguém mais a seu próximo. Nós estamos na nova aliança hoje? Estamos na nova aliança? Sim. Mas isso aqui já é verdade? Se for, eu vou pôr fim nessas aulas de domingo desde agora, e não só nisso, né? Tem tantas outras coisas que nós fazemos. Isso não aconteceu ainda. Então, não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Diz o Senhor: pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ok, nós entendemos que quando Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos, e ele falou: este é o sangue da nova aliança, então ele estava dizendo, realmente, algo novo foi inaugurado, a nova aliança iniciou-se, e já temos perdão dos pecados, já não precisamos mais de sacrifício de animais, já entramos numa nova aliança. Porém, o próprio Jesus ali falou assim: vocês vão continuar sempre fazendo isso que eu estou fazendo com vocês, vocês vão comer o pão, que é a minha carne, vocês vão tomar o cálice, que é o meu sangue, até o dia em que isso que nós estamos fazendo se cumprirá no reino de Deus. Então o próprio Jesus estava dizendo: a nova aliança começou, mas algo precisa se cumprir ainda, ou seja, ele inaugurou, mas ainda não completou, porque o que é prometido naquele esquema que eu tenho feito, sim, o profeta via o primeiro pico, que era a primeira vinda de Jesus, mas ele já olhava e via lá atrás do primeiro pico, ele via o segundo pico, que era a segunda vinda de Jesus. Então a segunda vinda de Jesus é que vai completar o que ele começou na primeira. Então, por isso que às vezes a gente até fica meio, eu confesso, né? Eu acho que todo mundo deve ter esses momentos assim: Jesus, mas nova aliança, essas promessas, né? A lei é escrita no coração, sim, a gente tem alguma coisa que a gente consegue ver que Deus escreveu, que Deus mudou o nosso coração. Claro que eu não estou negando nem questionando isso, mas não é isso que o Senhor prometeu. Tem muita coisa que não aconteceu, que não está acontecendo, e a gente começa a pensar: mas o Senhor prometeu, a nova aliança é isso. E é claro que muito mais deve acontecer antes da volta de Jesus, mas aquilo que é completo, a nova aliança na sua plenitude, é quando Jesus voltar. Então é por isso que nós tomamos a ceia, como diz em Coríntios 11, nós tomamos a ceia anunciando a sua morte. Então nós olhamos para o que Jesus fez todas as vezes, por isso que tem que ser assim, que não seja um ritual vazio, mas uma vez por mês, uma vez por ano, é muito pouco. A igreja primitiva participava todos os dias, porque era isso, a vida cristã era todo dia proclamar a morte, porque o que nós temos é baseado na morte de Jesus, até que ele venha. Então, a ceia, como toda a nossa vida cristã, ela nesse período que nós estamos vivendo agora, é um período entre as duas vindas. Nós estamos olhando para a primeira vinda, mas nós estamos olhando para a segunda vinda. Então, nós estamos, a etapa da nova aliança em que nós vivemos hoje é uma etapa vivendo para isso, proclamando que Jesus morreu, proclamando que a nova aliança já existe, o perdão dos pecados já existe, a purificação já existe, mas olhando para a segunda vinda, porque algumas coisas não existem ainda. Então nós estamos crendo naquilo que existe, mas estamos também com esperança olhando para aquilo que virá. Muito bem, então vamos adiante.
versículo 35. É interessante porque até tem algumas Bíblias que mostram quando o texto... eu não sei a sua Bíblia, mas, por exemplo, a minha aqui, essa parte, assim, eu nunca estudei a fundo, não sei como é que eles... Mas os estudiosos sabem, tem esse texto corrido, Jeremias 30, 31, né, vai seguindo o texto corrido. Uma parte desse texto é escrito em estilo de poesia. E algumas Bíblias, você pode olhar, a minha, por exemplo, mostra, no capítulo 31... do versículo 1 até o versículo 22 é estilo de poesia. Os versículos 23 até 30 não estão em estilo de poesia. Aí, versículo 31 a 37 é um estilo de poesia. Eu não sei se o texto na sua Bíblia mostra essa diferença, nem todos mostram, né? Mas é um estilo diferente, é um estilo poético. Não é poesia de rimar, é poesia pelo jeito de escrever, tipo, ou falando uma coisa semelhante. Então, nós sempre, eu estou falando assim de anos, de sempre ver pessoas, e eu mesmo citando, olha, Jeremias 31 fala da nova aliança. A gente lê do 31 até o 34 versículos. Só que ele não parou ali. A nova aliança não é só para os judeus, claro que não é. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender como essa profecia, como essa promessa foi feita. Então ele fala, e começa no versículo 31, vem dias em que farei uma nova aliança, ok. Ele falou que não ensinará a cada um ao seu próximo. E versículo 35 e 36 é que completa, é como se fosse tudo parte de uma mesma sequência. Ele não parou no versículo 34, essa sequência. Ele continua dizendo assim, versículo 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. É uma introdução. Esse é o Senhor que colocou tudo no seu lugar, né? O sol, a lua, as leis fixas do dia e da noite, tudo que assim, são as leis da gravidade, são as leis do universo, são as coisas que mantêm a vida como está. Então, ele introduz isso, não só para dizer, eu sou o Senhor, eu que fiz tudo isso. Olha o que ele vai dizer no versículo 36. Somente se estes decretos, quais decretos? Do sol, da lua, da gravidade, dos ciclos, de tudo que existe, como existe no universo, como está. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Senhor, somente se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Então, isso na sua folha, isso é o item 21. Eles terão uma aliança eterna como nação. Então, isso não é algo que a gente espiritualiza. Isso aqui não é uma coisa que a gente fala assim, isso aqui é para nós. A nova aliança, sim, porque o Novo Testamento claramente faz uma aplicação. Nós também somos descendência de Abraão pela fé, mas o que ele está querendo dizer aqui no versículo 35 a 37 é que Deus jamais, claro que Jeremias não entendia tudo isso, quando Jeremias profetizou, ele não entendia tudo isso. Porém, Deus estava falando com Jeremias e já deixando registrado. Eu estou falando sobre uma nova aliança. E muitas vezes Deus falava com os profetas, com Isaías, sobre as nações, que todas as nações entrariam. Claro que o propósito de Deus para Abraão era que todas as nações fossem abençoadas. Deus não quer só a nação de Israel. Deus não é elitista, bairrista,
racista. Deus não é nada disso. Deus escolheu, ele tinha que escolher alguém, porque o método de Deus é usar alguém em parceria, essa comunhão. Ele escolhe alguém, ele escolhe um povo para ser o instrumento dele para todas as nações. Isso é o método de Deus. Então Deus tinha que escolher alguém. E Moisés falou com o povo de Israel, lá em Deuteronômio: vocês acham que Deus ficou olhando e vendo assim, quem é melhor? Quem tem mais capacidade? Quem que é o melhor povo, o povo mais santo, o povo mais puro? Ele falou assim: não se iludam, Deus não escolheu vocês porque vocês eram melhores. Deus escolheu vocês porque tinha que escolher alguém. Ele foi fiel à promessa dele com Abraão, Isaac e Jacó. Mas vocês eram os piores, vocês eram os menores, vocês eram que tinham menos capacidade. Tá? E assim até hoje, né? Deus nos escolhe porque, né, ele escolhe os fracos, os que não são, os que não têm nada. Então, sintam-se aceitos, sintam-se abençoados, mas não por nenhum mérito nosso, né? Não é por nenhum mérito, não é por nenhuma superioridade, mas ele está dizendo: eu fiz uma promessa, eu vou abençoar todas as nações, eu vou incluir todos na nova aliança, mas se pudesse, se o dia que puder acabar com o sol e a lua e o dia e a noite e a gravidade, todas as leis que fazem parte do universo, como se o dia que isso vai acabar, esse é o dia em que eu não serei mais fiel ao meu povo Israel. Então isso aqui não é para os gentios. Quando ele fala isso, é a descendência física, biológica de Abraão vai habitar essa terra. E como eu falei, se eu estivesse falando com vocês, se a gente pudesse viajar no tempo e ir 200 anos atrás, e eu estivesse falando com vocês, eu tenho certeza que nem eu estaria muito convicto do que eu estaria falando, porque não tinha evidência nenhuma. Hoje eu posso falar isso com boca cheia, porque Deus já fez. O povo está em Israel, Deus cumpriu, não tudo, mas Deus cumpriu, ele trouxe o povo de volta para Israel quando tudo parecia impossível. Depois de 70 anos, foi fácil acabar com o cativeiro de Babilônia? Não foi, mas imagine 1800, 1900 anos de diáspora agora. Como que Deus fez esse milagre? Depois que acontece, você fica assim, pois é, né? Deus é bom, Deus fez. A gente não consegue mensurar o tamanho do milagre que foi. Nós não vivenciamos isso. Nós não estivemos no momento em que a gente podia olhar e falar assim: não, Deus, não pode. Não, uma coisa assim é impossível. Eu vou mostrar um exemplo já no próximo capítulo. Mas, então nós estamos terminando o capítulo 31. Eu já olhei mais ou menos, eu só vou mencionar esses versículos 38 até o final do capítulo 31, 38, 39 e 40. Ele faz uma promessa muito específica, que a cidade de Jerusalém vai ser edificada, e ele dá nomes: a torre de Ananeel até a porta da esquina, e vai assim a Garebe, virá-se para Goa, todo o vale dos cadáveres, aquela parte onde eles queimavam, tudo vai ser habitado. Então, eu não tive tempo assim, de fazer uma pesquisa mais profunda, mas eu já vi alguns comentários que no início do século XX, 1930 mais ou menos, eles já tinham isso aqui cumprido literalmente, que a cidade de Jerusalém foi reconstruída e tinha exatamente esses marcos que eles sabem onde é que foi feita assim. Então, isso, Deus às vezes coloca assim eu vou dar uns detalhes para vocês acreditarem o quanto que Deus pôde falar de detalhes específicos da restauração. Ok, vamos então para o capítulo 32. O capítulo 32 nós já estudamos algumas semanas atrás.
Eu só vou pegar mais uma parte do fim, mas eu vou lembrar vocês, se vocês não se lembram, do assunto do capítulo 32. O capítulo 32 foi quando Jeremias estava na prisão, pouco tempo antes da queda de Jerusalém, pouco tempo antes do final, né, do cativeiro mesmo, e Deus falou com ele para comprar um terreno. Vocês lembram disso? Deus falou assim, olha, né, você vai comprar um terreno. E aí foi, né, descreve aqui como ele fez, chamou o parente, lá na prisão onde ele estava, eles fizeram com testemunhas, né, fizeram todo o processo certinho. E aí Jeremias vai, não vou reler esse aqui, mas Jeremias faz uma oração muito bonita, né, nesse capítulo. Eu só quero que vocês vejam o início, né, versículo 17, ele fala, Senhor Deus, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Né? E ele fala, tu fizeste os céus e a terra, com teu grande poder, com teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Então ele reconhece, Deus, o Senhor fez o céu e a terra, o Senhor pode fazer o que quiser. E aí descreve um pouco a história do povo, como eles foram infiéis, e aí no fim, ele fala, versículo 25, e embora a cidade já esteja, porque esse momento já estava praticamente, os exércitos estavam cercando Jerusalém, já estava no finalzinho, então não precisava nem ser profeta para saber que a cidade ia cair. E ele fala, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus, contudo tu me disseste, eu acho muito legal assim, o profeta, ele fala com Deus e Deus não tem problema nenhum. Deus dá umas pancadinhas assim também, né? Mas assim, Deus não fica bravo com Jeremias, né? E Jeremias fala assim, Deus, eu sei que tudo que está acontecendo é porque nós pecamos, porque o povo foi infiel, mas o Senhor está falando para comprar uma terra, compra para ti o campo. E aí acho que ele para aí, né? Assim, tipo, reticências, né? O Senhor manda comprar essa terra, para quê, né? Versículo 26, então veio a palavra do Senhor a Jeremias, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. E ele começa a resposta do mesmo jeito que Jeremias começou a oração dele. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Jeremias falou assim, eu acabei de dizer para o senhor, que eu sei que não tem, eu sei que não tem nada difícil demais, mas tipo assim, Deus está falando assim, você está fazendo essa pergunta para mim, tem alguma coisa difícil demais para mim? E aí Deus também faz, né, um retrocesso, assim, fala de tudo que o povo fez, e ele falou assim, versículo 36, por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei de Babilônia, pela espada, pela fome, pela pestilência. Certamente os congregarei. Então, ele fala que ele vai julgar, Deus não vai mudar a sentença naquele momento, mas no versículo 37 ele já começa a falar, eu congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar e farei que habitem nele seguramente. Bom, eu já falei, isso aqui ele fala várias vezes, e essa parte, né, assim, se você pegar esse versículo, eu congregarei de todas as terras, eu acho que não está completa. Tem muitos judeus, eu não sei se todos os judeus vão voltar para Israel, não sei exatamente sobre isso, mas ainda tem um processo de voltar. Tem judeus voltando. Né? As coisas ficaram difíceis, vocês lembram, recentemente houve um ataque, vários ataques na França, muitos judeus na França começaram a voltar para Israel depois daqueles ataques. E tem de outros lugares. Tal. Então, essa parte tem se cumprido, está se cumprindo, vai continuar se cumprindo. Né? Mas tem uma parte que não está acontecendo, e isso é hoje, dia 5 de maio, faz 2 dias, mais ou menos, desde sexta-feira à noite, que está havendo um ataque maciço. Hoje de manhã,
veio notícia de Israel, falando assim que eles já tinham lançado mais de 500 foguetes da faixa de Gaza contra Israel. Eles estão habitando seguro? Israel tem tecnologia, Israel tem defesa, Israel tem prosperidade, Israel tem o apoio dos Estados Unidos e tal, mas Israel não habita seguramente. Um homem estava pai de 4 filhos, dormindo na casa dele, caiu na casa dele e foi morto ontem. Então, nós estamos, né, assim, e tem os palestinos que estão morrendo também. Eu acho que a igreja nunca deve ter dó dos israelenses que estão morrendo e os palestinos, né, eles que se assim, Hamas, os líderes, o governo está sendo terrível, mas o povo não tem culpa disso, né? Então muitos palestinos estão morrendo, né? Assim como você pode falar assim, os dirigentes do Irã estão querendo atacar Israel, mas e o povo iraniano? Deus ama do mesmo jeito. Então, nunca a igreja deve tomar esse tipo de lado assim, nós temos, morreu um israelense, agora morreram 20 palestinos, mas isso aí não me afeta. Gente, nós não podemos ter esse tipo de reação. Agora, só estou dizendo assim, que essa promessa ainda não se cumpriu. Queria que vocês notassem que tem várias promessas aqui, uma parte já está em andamento, mas uma parte não se cumpriu. E aqui, versículo, então, Deus vai congregar de todas as terras, vai trazer este lugar, ele fará que habitem nele seguramente. Versículo 38, é a 4ª vez nesses capítulos que Deus repete essa promessa. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. É uma frase simples, mas muito importante lembrar que quando ele fala isso é o alvo final de Deus. Aquilo que acabamos de ler na Nova Aliança, todos me conhecerão. Todos me conhecerão. Então, a igreja não alcançou isso, a Nova Aliança não alcançou isso. Deus não completou a Nova Aliança, nem com Israel e nem com os gentios. Versículo 39, dar-lhes-ei um mesmo coração. Esse aqui é o item 22 na folha. Dar-lhes-ei um mesmo coração, um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais me desviarei. Esse é o item 22, 23 já está aqui também, 24, Deus jamais os abandonará, né? Farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Isso já aconteceu no povo de Israel? Não. Né? Eles não temem a Deus como nação, né? Nem como maioria. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, os plantarei firmemente nesta terra, e de todo o meu coração, e de toda a minha alma. Assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo esse grande mal, assim também trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Comprar-se-ão campos nesta terra. Lembra que esse capítulo é o capítulo onde Jeremias comprou o campo. Então ele está dizendo, o que eu fiz? Por que eu mandei você comprar um campo? Para servir como um testemunho, como um sinal de que comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está deserto. Bom, isso já está acontecendo, né? Estão comprando, vendendo, estão possuindo, estão habitando, estão fazendo produzir, né? Está deserta, sem homens nem animais, pois está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos e assim por diante. Então, eles vão voltar do exílio. Então, sempre você vê aqui algumas coisas que já se cumpriram e outras coisas que ainda não. Vamos lá, último capítulo, 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias 2ª vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim. Eu estou lendo aqui, mais ou menos, a gente está pegando mais ou menos na sequência,
para vocês reconhecerem os textos que a gente conhece, né? A gente conhece esse aqui. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Gente, eu sempre repito isso, é importante. Você pode escrever esse versículo solto, colocar na sua geladeira, colocar no Facebook, sei lá, assim. Você pode pegar esse versículo solto. É maravilhoso, é válido. Você pode falar assim, Deus, eu quero clamar a Ti, eu quero que o Senhor me mostre. Eu só quero que você entenda que tem um contexto original. Ele está dizendo isso em relação ao propósito dele em relação a Israel, mas o propósito dele em relação a Israel, na verdade, é porque ele quer usar Israel para trazer o plano dele para toda a terra. Então, quando ele fala, clama a mim, e responder-te-ei, ele está falando sobre o propósito dele, da nova aliança, de restauração, de trazer o reino de Deus para a terra. Ele está falando sobre isso, né? Deus, sabe quando você conhece uma pessoa, o Haroldo que gosta de dar, meu irmão Haroldo, às vezes ele dá um exemplo de uma história que um cara parou e deu carona, né, para um sujeito numa viagem. Eu acho que eu não lembro todos os detalhes, né? Mas o cara, o motorista, né, que pegou a pessoa, né, e deu carona para ele tentou puxar conversa com o indivíduo. E aí ele falou de um assunto e o cara respondia em monossílabos, assim não fluía, sabe? Assim, fazia uma pergunta, seu pai, sua mãe, né, seu serviço, não sei o quê, assim, nada tocava, né? E aí eles passaram por um campo, né, uma plantação de tomate, e ele falou assim, olha lá, a plantação de tomate. O cara disparou a falar, porque ele entendia disso e era um assunto, assim, é um exemplo assim, bem estranho, né? Mas é um exemplo assim, o cara, nenhum outro assunto despertou interesse, o cara não falava, não rendia ao assunto. Agora, falou de tomate, ele começou a dar uma aula para o motorista lá, como é que planta tomate, quais eram as dificuldades e quais eram as qualidades, sabia tudo sobre tomate, né? Bom, eu falei dessa história para falar assim, Deus, graças a Deus, Deus não é um Deus fechado. Você pode falar com Ele sobre seus problemas, você pode falar com Ele sobre seus parentes, você pode falar sobre suas angústias, Deus vai se interessar em tudo. Mas tem um assunto que Deus gosta de falar mais. Se você tocar nesse assunto com Deus, você vai, né, claro que envolve, né, não é uma coisa mágica, né? Assim, falou do plano de Deus, ele já vai falar. Claro que vai depender do seu relacionamento com Deus, tal. Mas o que eu quero dizer é assim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. É quando Abraão, quando Davi tocou, né? Eu sempre conto essa história, né? De como Davi falou, vou fazer uma casa para o Senhor, né? E aí o profeta falou assim, não, pode ir fazer, mas aí o profeta estava indo embora e Deus falou assim, você falou com Davi que ele pode fazer a casa para mim? Volte lá e fala que não é para fazer, não. E eu sempre lia esse texto antes pensando assim, coitadinho de Davi, né? Ele estava com tanta boa vontade, queria assim fazer uma casa, tudo bem que talvez ele não soubesse como que o senhor quer fazer a casa e tal, mas se você relê o texto, você vê que não foi uma patada, não foi uma resposta negativa. Deus falou assim, você disse que vai fazer uma casa para mim? Não, você não vai fazer. Mas Deus continua falando de tal forma que ele mostra assim, Davi, quem te falou que eu queria uma casa? Davi tocou no assunto que Deus queria, porque Deus quer morar com a gente. Então, tudo bem que o plano que Davi estava pensando não era exatamente o que Deus queria. Ele falou assim, não, você não vai fazer a casa, Salomão vai fazer a casa, mas na verdade Deus começou a falar de uma casa num outro sentido, de um outro filho, né, que viria de Davi depois, né? Então Deus falou assim, Davi só falou assim, eu queria fazer uma casa, né, ter uma arca, estar numa tenda, eu acho uma vergonha ter essa, né, a arca de Deus numa tenda, eu estou num palácio, eu quero fazer uma casa. E Deus foi comovido, é como se, claro que eu sei que isso parece que Deus não é
soberana, eu não estou dizendo isso, né, onisciente, mas é quase como se Deus ficasse surpreso. É quase, né? É como Jesus, né? Quando a mulher falou assim, não, mas até das migalhas que caem, né, os cachorrinhos podem comer. Quando Jesus via alguém que tinha fé de verdade, era como se Jesus se assustasse, como ele ficasse surpreso com aquela reação. E Deus, que sabe de todas as coisas, ele se surpreende. Ele se surpreende quando nós tocamos no assunto que Deus gosta, né? Então, é como um filho, né? Quando é pequenininho, o filho não consegue entender nada dos assuntos do pai e da mãe. Quando começa assim, quanto mais cresce, o filhinho às vezes até fala assim, por que você está triste? Às vezes até o filho surpreende a gente com percepções que a gente não estava esperando. Mas mesmo assim, você ainda não consegue falar de tudo. Assim. O filho às vezes pergunta a você, por que você está triste? Você tem 5 anos, ele tem 7 anos, você não vai conseguir falar tudo que está no seu coração. Mas a esperança dos pais é que um dia, e quão poucas vezes isso acontece, até com o filho adulto, a esperança dos pais é que um dia o filho vai sentar com o pai e a mãe e vai falar assim, pai, mãe, por quê? O que está te perturbando? Quais são os seus planos? O que move? O que faz o seu coração? É uma coisa diferente. É raro ou não é raro? É raro isso. Com filhos adultos, isso é raro. Ah, mas o filho sempre pensa que o pai e a mãe são mais, e nunca chega ao ponto. E é isso que às vezes nós pensamos sobre Deus. Claro que Deus é muito mais elevado. Claro que quem vai entrar no conselho de Deus? Quem vai poder conversar? Mas Deus está falando isso com Jeremias. Fala assim, clama a mim, eu vou falar com você. Agora, quantas vezes você usa esse versículo assim, clama a mim e eu vou te responder sobre as coisas que você quer saber? Não é isso que a gente usa esse versículo? Mas não, ele está falando assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que você não sabe, porque são coisas aquilo que Deus está pretendendo fazer. Agora você fala, então Deus não se interessa nos meus assuntos? Sim, Deus interessa nos seus assuntos, mas se você soubesse o assunto que Deus tem, esse assunto que Deus tem é para você. É um assunto que é muito melhor do que o seu sonho. A gente canta, Deus, o Senhor prometeu que o Senhor não vai deixar os meus sonhos falirem, né, fracassarem. Não, Deus não falou isso. É os sonhos de Deus, mas os sonhos de Deus incluem a gente. Eu não consigo sonhar um sonho grande, verdadeiro para mim mesmo. Mas Deus já sonhou uma coisa que eu nem poderia ter imaginado. Lembra, eu vou voltar para Davi. Quando Davi falou assim, vou fazer a casa. E aí, Natan voltou, né, foi embora, né, e voltou e falou assim, então, Deus está falando isso, ele vai fazer uma casa. Olha depois a oração de Davi no final do capítulo. 2 Samuel 7. Ou 1 Crônicas 17, a oração de Davi fala assim, eu estou traduzindo nas minhas palavras, Deus, eu só falei de fazer uma casa, e o Senhor foi falar de coisas assim que eu não poderia ter imaginado, o Senhor falou de fazer uma casa para mim, porque foi isso que Deus falou com ele, você vai fazer uma casa para mim? Não, seu filho vai fazer, é uma casa, né? Assim, quase que Deus está falando assim, o templo que Salomão fez foi algo muito importante no plano de Deus, mas não era a casa. O próprio Salomão, quando orou, falou assim, eu sei que o senhor não pode habitar nessa casa. Então Deus estava pensando, quando Davi falou assim, eu quero fazer uma casa para o Senhor, Deus falou com ele, tá, você não vai fazer a casa, mas você tocou numa coisa que Deus falou assim, eu não falei com ninguém. Eu estou andando em tendas, eu estou andando que nem um sem teto.
na terra. Eu tenho o céu, eu tenho os anjos, eu tenho tudo lá, mas eu quero morar na terra. E eu não falei com ninguém. Como é que você descobriu? E porque você quis fazer uma casa para mim, eu vou fazer uma casa para você. E essa casa vai ser uma casa eterna. Aí Davi vai diante de Deus e fala assim: Deus, como é que o Senhor falou de umas coisas assim tão maravilhosas, tão tremendas? Davi ficou boquiaberto, assim, ele não tinha palavras. É isso, os sonhos de Deus para nós são desse, mais ou menos desse tamanho, nessa dimensão, né? Clama a mim, eu vou te anunciar coisas que você não consegue nem imaginar. Mas para isso precisa de uma amizade, precisa de um interesse, precisa de um envolvimento, precisa da gente realmente. Por isso que orei no início dessa aula, assim, é uma coisa que está muito assim, Deus, que o Senhor possa achar entre nós, porque até hoje esse tipo de coisa tem acontecido individualmente. Um Jeremias, um Davi, pessoas individuais. E Deus quer começar a falar os segredos dele com o corpo, com a noiva. Se nós somos a noiva, então isso envolve ouvir de Deus junto. Se você lê esses textos, que acho que a gente não vai acabar não lendo na aula, mas esses textos da letra C, que é Deus quer ser, que a gente seja o povo dele e ele quer ser o nosso Deus. Se você ler todos esses textos, você vai ver que a maioria, nem todos falam explicitamente, mas muitos desses textos falam: se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, vai ter um ouvir coletivo. Não um Jeremias, um Elias que vai sozinho e escuta Deus falando e anuncia para cá. Assim, aquilo ali, assim, a gente fica muito impressionado assim, com Elias, com Moisés, com esses homens que falavam com Deus, né? Mas Deus quer. Nós temos na história da igreja pessoas que foram muito próximas a Deus, né, que ouviram Deus, que conheciam a Deus. John Wesley, né, tem exemplos assim, tremendos assim, de pessoas que ouviam, que conversavam com Deus, mas Deus quer alguma coisa assim com o seu povo. Ele quer: vem aqui, bem dentro do meu lugar de intimidade, né? Cantares fala assim: entra na minha recâmara, né? O noivo quer falar com você. Então, isso é coletivo, isso é diferente, né? É isso que a gente está esperando. Ok. Então, aí Deus continua falando, né, sobre... não vou ler todo o capítulo 33, mas depois que ele fala isso, ele fala no versículo 7, removerei o exílio de Judá, o exílio de Israel. Eu já mencionei isso, mas vocês podem notar quantas vezes aqui Deus faz questão de falar com Jeremias das duas partes, né? Quando ele fala Israel e Judá, não é sinônimo. É porque tinha um reino dividido. Então ele está dizendo assim: a promessa que eu estou dando de restauração não é só para um, não. É para todo o meu povo, né? Eu vou remover o exílio de Judá e o exílio de Israel. E os edificarei como no princípio, purificá-los-ei de toda a sua maldade. Olha que promessa: com que pecaram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia contra mim. Versículo 9 é o item 25 na folha. Esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra. Olha aqui que Deus está prometendo. Isso é o cumprimento da promessa de Deus, de fazer de Israel uma bênção a todas as nações. Que todas as nações pudessem conhecer a Deus por meio de Israel. Então, essa cidade... Isso não aconteceu. De jeito nenhum. Todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que lhe faço, espantar-se-ão, perturbar-se-ão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que lhe dou. Neste lugar, versículo 10, que está deserto, então vai ter restauração.
pois restaurarei a sorte da terra como no princípio. Ok, dá uma olhadinha aqui na lousa, assim, esse aqui acho que ajuda a gente a ver esse pacote que está tendo. Assim. Então, nós estamos vendo promessas de Deus sobre a nova aliança, sobre coisas futuras. Então, eu queria que você só fiz uma relação de alguns aspectos. Tem 27 promessas aqui na folha, mas resumindo um pouco, a gente poderia classificar. Então, a restauração que Deus está prometendo é uma restauração material. Então, essa restauração material envolve o retorno do povo, que foi espalhado de todas as nações, o retorno do povo para a terra, e não só eles vão retornar, mas eles vão reconstruir, a terra vai ser abençoada, vai deixar de ser um deserto, vai ser uma terra abençoada. Então, aqui, por exemplo, né, no versículo 10, é isso que ele está falando, né? Versículo 11, né? A voz de gozo, de alegria do noivo, da noiva. Mas aí depois fala assim, versículo 11, a voz dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor e dizem, dai graças ao Senhor dos exércitos, pois bom é o Senhor, seu amor dura para sempre, pois restaurarei a sorte da terra como no princípio. Então, as promessas aqui, elas sempre unem as duas coisas, só que por enquanto nós não vimos. A partir do 2 nós já não vimos ainda. Essa primeira parte nós estamos vendo. Material, retorno do povo, reconstruindo, prosperidade, né? Ali onde estava deserto, né? Às vezes não deserto no sentido de não ter nenhuma vegetação, mas às vezes deserto no sentido de abandonado, né? Então, muitos lugares que antes foram abandonados já estão com habitantes e prosperando. Mas ele promete também uma restauração espiritual, ou seja, que eles vão se voltar para Deus, né? Eles vão se converter, eles vão ter uma restauração interior, ok? Então, por enquanto vamos parar aqui, mas vamos continuar lendo, que vocês já vão ver o item 3 aqui. Então, no versículo 12, ele fala, neste lugar que está deserto, haverá pastagens. No versículo 13, todas as cidades, né, vão ter a restauração material. E ele já tinha incluído alguma coisa da restauração espiritual. Aí, versículo 14 já entra no item 3 aqui. Vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo da justiça. Ele fará juízo e justiça na terra. O que ele está dizendo aqui? Quem que é o broto da casa de Davi? Né? Ele está usando, inclusive, o exemplo, usa várias vezes nos profetas, né? Porque Deus tinha prometido para Davi, então, porque você quis fazer a casa para mim, eu prometo que você vai ter um descendente, no seu descendente no trono para sempre. Só que a partir desse momento da história que nós estamos agora, a partir do cativeiro, nunca mais teve um descendente de Davi no trono. Então, o que aconteceu com a árvore, né? O que aconteceu com a árvore que representa Davi? Foi cortada, né? Só tem o tronco. Então ele está dizendo, mas um dia vai brotar, vai ter um renovo. O que é um renovo? É um broto que nasce numa planta que foi cortada. Esse é o renovo. Quando você lê renovo, é que foi cortado, só tem o tronco, parece que morreu, parece que não tem mais nada, mas brota de novo. E quem que é o broto que vem da casa de Davi? Né? Jesus veio a primeira vez, e como o anjo falou com Maria, e como eles entendiam que o Messias seria esse broto, lembra quanto que eles falavam assim, Jesus, então, os que acreditavam nele, falavam assim, então, seja o nosso rei. Você é o nosso rei, você é descendente de Davi, seja o nosso rei. É isso que eles entendiam, porque lembra os dois picos? Eles olhavam, eles viam tudo como um só. Eles não viam como dois picos, eles viam como um pico só, em que agora chegou a hora que vai restaurar o reino, e não é só restaurar o reino
era uma promessa que eles tinham de alguém que faria perfeita justiça. Então, naqueles dias, vai ter um renovo de justiça, ele fará juízo e justiça na terra. Quando isso vai acontecer? Na segunda vinda. Isso é Jesus voltando, ok? Então, nós estamos vendo que essas promessas da nova aliança estão conectadas, estão dentro de um contexto de uma restauração do povo de Israel para a sua terra, de uma restauração material, mas também de uma restauração espiritual. E quando isso acontecer, então vai preparar o caminho para o reino de justiça, que é Jesus voltar e fazer justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, versículo 16, Jerusalém habitará seguramente, este é o nome que lhe chamarão, o Senhor, nossa justiça. Então, só para vocês acompanharem na folha, nós estamos vendo 25, já foi, no versículo 9, 26, é esse reinado de justiça do Messias, e agora versículo 17. Pois assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de cereais, e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, assim diz o Senhor, se puderes, aqui agora ele vai repetir a promessa que nós vimos no final do capítulo 31. Se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, quando é que não vai ter nem dia nem noite mais? Só no reino eterno, né? Apocalipse 21, que fala não vai precisar mais do sol. Só lá, né? Que não tem. Até durante o milênio vai ter sol, vai ter dia, vai ter noite. Então, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a noite, ou seja, né, enquanto esse sistema presente perdurar, eu não vou, versículo 21, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi. Então não vai ser só um que é descendente de Davi, que é Jesus. Mas eu vou multiplicar a descendência, porque através de Jesus nós vamos reinar com ele, nós vamos ser... Desculpa, a gente sempre fala nós, né? Eu quero fazer parte, né? Não vamos falar esse nós aí com presunção, né? Mas o nosso desejo é, eu quero fazer parte, você quer fazer parte, né? Mas não vamos ser arrogantes, não vamos assim, né? Pode deixar que nós já estamos dentro. Não, nós precisamos realmente continuar buscando. Mas aqueles que forem fiéis, vamos dizer assim, vão reinar com Jesus como também parte desse reino, né? Então ele vai multiplicar a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim, que nós fomos chamados para ser um reino de sacerdotes. Então ele vai multiplicar os descendentes de Davi para reinar, e ele vai multiplicar os descendentes dos levitas para ser sacerdotes diante dele. Versículo 23, veio a palavra do Senhor a Jeremias, não atentaste para o que esse povo diz. As duas famílias, quem são as duas famílias? Era o reino dividido, né? Judá e Israel. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora rejeitou. Falou, assim despreza o meu povo, como se já não for um povo diante deles. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, se eu não mantiver as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois restaurarei a sua sorte e terei piedade deles. Ok, então terminamos o livro da consolação. Vamos voltar aqui, só para vocês entenderem qual é, assim, pelo menos até onde eu consigo enxergar aqui o plano de Deus. Então, Deus está prometendo, todas essas promessas que a gente viu aqui, que Deus está falando com Jeremias numa hora escura, numa hora terrível. Lembra no capítulo 31 que Jeremias estava vivendo um pesadelo?
E ele dormiu e teve uma visão. E aí no meio do capítulo ele fala assim, acordei, meu sono era doce, porque ele viu outra coisa, né? Não aquele pesadelo. Então no meio desse momento tão terrível de juízo, Deus mostrou assim, Jeremias, não vai acabar assim. Né? Vai ter uma restauração. Então a restauração vai ser material, o povo vai voltar, vai reconstruir, vai ser restaurado na terra, poderia, né, assim, um retorno para a terra. Lembra que a terra de Israel é um ponto central da aliança de Deus com Abraão e com Davi, com todos. Então Deus não desistiu da sua aliança, mas precisa ter uma restauração espiritual. Isso não aconteceu ainda. E quando isso acontecer, vai ter o reino de justiça. Jesus volta e vai reinar. Né? Nós não entendemos muita coisa, mas entendemos que a partir, que os profetas sempre falavam, a partir de Jerusalém, a partir de Israel, Jesus vai reinar durante o milênio e vai trazer justiça para toda a terra. E todas as nações, vão subir para Jerusalém. Né? Esse reinado, ele falou várias vezes durante esse aqui, não é assim uma restauração temporária, parcial, é uma restauração permanente, que fala assim, é uma aliança eterna, vocês nunca mais vão deixar de me temer. Então, essa restauração que ele está falando, essa nova aliança, por isso que eu falo assim, nós estamos no início, nós estamos entre a primeira e a segunda vinda. Então nós estamos vendo que Jesus inaugurou a nova aliança, mas essa nova aliança não foi completa ainda. Porque quando se completar, não só os judeus, não só Israel, mas todos, né, o reino de Jesus será um reino eterno. A aliança dele não vai ser esse sobe e desce, não vai ser essa coisa que temos vivido até agora. Né? Então vai ser uma coisa permanente e, em último lugar, vai alcançar toda a terra. Então, essa é a visão que nós temos da nova aliança. Gente, só mais um minutinho aqui. Eu quero que vocês acompanhem agora na folha. Então, nós já falamos sobre essas 27 promessas, vimos aí esses capítulos de Jeremias. Eu só queria, assim, a gente tem falado várias dessas coisas, só queria assim deixar mais explícito, mais para vocês poderem entender essas conclusões sobre a nova aliança. Em primeiro lugar, será uma aliança que permitirá o cumprimento de todas as anteriores. Então, isso que a gente estava explicando. A nova aliança não é para acabar com o que Deus prometeu, o que Deus firmou. Né? Se Deus prometeu alguma coisa para Abraão, vai ser possível cumprir pela nova aliança. Se Deus cumpriu para Davi, vai se cumprir. O que Deus queria através de Moisés vai se cumprir. Então, a nova aliança, ela permite, ela não é nova no sentido assim de apagar a anterior e começar algo diferente. Não. A nova aliança é que cumpre, é a consumação, é a finalização de tudo que Deus começou. O segundo ponto aqui é que a promessa da nova aliança foi feita no contexto da promessa de restauração de Israel. Então, essa fase final da nova aliança depende da restauração de Israel. Não que Israel seja assim, algumas pessoas entendem isso de maneira errada. Não, você está falando assim que Israel vai ser salvo de outra forma, ou que não é por Jesus que todos são salvos? Sim, tudo através de Jesus. Mas o que ele está dizendo é, esse reino de paz, de justiça, Jesus voltar e reinar sobre a terra, ele colocou isso nesse contexto. É assim que vai acontecer. Né? Ele, antes de reinar sobre toda a terra, ele quer reinar sobre o seu povo, o povo escolhido, desde o tempo de Abraão. Então, nós todos, como outras nações, nós vamos entrar nessa bênção, mas a bênção vai se completar através do cumprimento do que ele deu para Israel. Então, a promessa da nova aliança foi feita no contexto da restauração de Israel. É muito importante a gente entender isso. E por isso, mesmo a gente sendo egoísta e querendo que Deus nos abençoe, ore por Israel, porque Deus abençoando Israel, Deus vai nos abençoar também. 3. As promessas de Deus estão todas vinculadas às promessas feitas a Abraão, de um povo fiel na terra prometida.
Então, tudo que Deus fez depois de Abraão sempre trabalha em cima daquilo que ele estabeleceu com Abraão. Abraão é realmente o alicerce. Então, tudo que você está vendo aqui nesses capítulos de Jeremias e em outros lugares é cumprimento, é Deus cumprindo o que ele prometeu a Abraão. Então, o cumprimento de Deus a nós é um cumprimento também para Abraão. 4. A disciplina de Deus a Israel foi uma disciplina coletiva, corporativa, assim, toda a nação de Israel. Isso gera um efeito transgeracional. Isso aqui é meio complexo, mas assim, a ideia é a seguinte: Deus trata com cada um de nós individualmente. E isso produz resultados, né? Isso é uma coisa que Deus faz na nossa vida. Mas Deus também nos dá tratamentos coletivos. Por exemplo, todo o Brasil está vivendo uma situação política, econômica, todo o contexto. Isso afeta todos nós. E isso, Deus está querendo fazer uma obra, Deus quer fazer algo que afete toda a igreja e toda a população, assim como ele fez na China comunista, em tantos e tantos lugares, né? E Deus faz isso em Israel, ou seja, o que Deus fez em gerações passadas acaba tendo um efeito até sobre as gerações presentes, de uma forma que nem sempre a gente consegue entender. Então, o que eu quero dizer assim, que o cativeiro na Babilônia, toda essa diáspora, o Holocausto, mas tantas outras coisas que o povo judeu já sofreu, e coisas que a igreja tem sofrido, né? Mesmo que não seja entre nós, mas a perseguição a cristãos em outros lugares, isso tem um efeito, né? E isso traz um efeito sobre a geração toda. 5. A nova aliança não pode se realizar, talvez fica meio, talvez a melhor palavra aqui seria não pode se completar, né? Não pode se completar sem passar por um tempo de angústia e disciplina. É uma nova aliança, Deus vai escrever no coração, mas isso não é uma cirurgia indolor. O processo de Deus escrever a lei no nosso coração é através de um processo que muitas vezes envolve angústia, e tem coisas que vão acontecer no fim que vão trazer isso para todos nós, não é só para uma parte, né? Número 6, o cativeiro na Babilônia. Isso foi algo que foi isso é mais ou menos para completar o item 5, né? Antes de Jesus vir a primeira vez, houve o cativeiro na Babilônia. E a diáspora aconteceu antes da segunda vinda. E, pelo que a gente entende, isso é um pouco controverso ainda, mas eu falei isso em outra aula, o tempo da angústia final, assim, já houve esse tempo de diáspora longo, mas vai ter uma grande tribulação, vai ter um grande tempo de angústia no final, antes da volta de Jesus. Então, isso é necessário para que a nova aliança seja realmente completada em nós. Número 7, para Jesus vir a primeira vez, o povo de Israel precisava estar na terra. Jesus não podia ter vindo durante o cativeiro babilônico, por exemplo, quando o povo estava fora da terra. Eles tinham que estar na terra. Fazia parte de tudo que Deus estava querendo fazer. Então, Deus não podia mandar Jesus quando o povo estava fora da terra. A mesma coisa é agora. Mas eles já estão na terra, mas tem outras coisas que precisam acontecer para Jesus poder voltar. E na letra C, então, tem todos esses textos. Só faça um favor para mim, nesses textos da letra C, 1, na segunda linha das referências, tem uma referência que é Levítico 25, não é 33, é 38. Estava conferindo hoje, está errado esse número aqui. Então, é Levítico 25, 38, que é o texto. Então, o que quer dizer assim, assim, Deus quer um povo que seja dele, ele quer que nós sejamos seu povo e ele seja o nosso Deus. O que isso implica? Nesses itens que estão aí abaixo. Que o povo esteja na terra, uma herança de Deus, liberto da escravidão, formando uma habitação para Deus, um povo santo separado de impurezas, fiel a Deus em aliança, que ouve a sua voz, e glória para Deus e testemunha a todas as nações. Isso que está implícito nessa expressão. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Ok?
Senhor Jesus, nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor, como pessoas que desejam fazer parte desse grande propósito Teu, Senhor. Nós realmente queremos poder clamar a Ti, Senhor. Queremos que o Senhor nos convide a clamar a Ti. Que o Senhor diga para nós, clama, porque eu estou pronto para responder. É isso que o Senhor falou com Jeremias. Clama, eu tô só esperando você clamar, mas eu quero falar de coisas grandes que vocês nem imaginam. Senhor, nós queremos fazer parte. O Senhor tem tantas coisas que a gente já vislumbrou só um pouquinho, de uma terra restaurada, uma natureza restaurada, das nações vindo a Ti, de paz e justiça, sem guerra, sem doença. Ó Deus, nós temos visto algumas coisas tão poucas, mas o Senhor tem planos maravilhosos, tremendos para fazer, e o Senhor está desenvolvendo as coisas. Ainda hoje estão acontecendo esses conflitos em Israel, outras coisas estão acontecendo aqui na América do Sul, Venezuela e outros lugares. Senhor, tantas coisas acontecendo, Senhor, nós não imaginamos ainda como é que essas coisas vão se encaixar, mas clamamos a Ti, Senhor, desejando fazer parte daquilo que o Senhor deseja fazer, ó Deus, na nossa região, no nosso país, mas também em todas as partes do mundo, para que o Teu reino possa vir, Senhor. Ó Deus, continua falando conosco e revelando a Tua verdade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.